35, rapidamente e brutalmente convido-vos no livro de Provérbios, em Provérbios 8:35, Provérbios 8:35, gostaria tanto de fazer a leitura consigo porque eu te amo muito, então gostaria de fazer a leitura consigo. Provérbios 8:35, já achamos? Amém. Justamente o livro que vem após do livro de Salmos, Provérbios 8:35, muito fácil para poder reconhecer, identificar o livro dos Provérbios. Provérbios 8:35, 1, 2, 3. Porque todo aquele que me acha vida recebe a aprovação do Senhor. Quem me encontrar, encontrará a vida e a gozará das delícias do Senhor. Ali estão falando de uma senhora que é chamada a Senhora Sabedoria. Quem me encontrar, com toda certeza, encontrará a vida. Quem me encontrar, encontrará a vida e gozará das delícias do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Repita mais uma vez, por favor. 1, 2, 3. Porque todo aquele que me acha vida recebe a aprovação do Senhor. Aleluia. Amém. Em Provérbios 13:14, Provérbios 13:14, Provérbios 13:14, em Provérbios 13:14, a Bíblia declara: a instrução do sábio é fonte de vida. Oh, eu estou a fazer uma leitura profética. Repito: a instrução do sábio é fonte de vida. Amém. Ela afasta dos laços da morte. Amém. Há muitos laços da morte. Amados, durante este mês, depois de ter recebido grandes testemunhos do ensinamento sobre a tragédia do Bien Sojo, Senhor, uau! Nunca, digo hoje, nunca vi em menos de uma semana tantos testemunhos, ainda hoje, muitos testemunhos a seguir. E daqui a nada vou deixar espaço a uma irmã. 3 pessoas vão testemunhar só das coisas que aconteceram à tragédia do Guiné Sul. Uau! Aleluia! Agora brutalmente entramos no nosso mês da sabedoria. A localização profética através de uma alta sabedoria. Durante este mês, com toda certeza, ficarás repleto espiritualmente. E o nosso subtema hoje é preservado pela sabedoria. Preservado pela sabedoria. Então podemos aplaudir a palavra do Senhor. Eu pedi para aplaudirmos o Senhor. Glória ao Senhor. Podemos falar dos nossos amigos. Em vez de falar preservados pela sabedoria, eu vou intitular a preservação através da sabedoria. É melhor assim. A preservação através da sabedoria. A preservação através da sabedoria. Qual será o nosso objetivo nesta noite? O nosso objetivo nesta noite é identificar as vias da sabedoria que levam uma pessoa para a preservação. O nosso objetivo nesta noite seria de identificar as vias da sabedoria para a preservação. O que o pastor gostaria de dizer? Amados, a sabedoria é fonte de vida. A sabedoria, a Bíblia diz, é fonte de vida. A sabedoria é fonte de vida que ajuda as pessoas a escapar à morte. A passagem que nós acabamos de ler nos mostra claramente que a sabedoria é fonte de vida que ajuda as pessoas a escapar à morte. Isso significa o quê? Não há nada que preserva a vida e o destino como a sabedoria. Não há nada que preserva a vida e o destino como a sabedoria. De uma outra forma falando, se não há nada que preserva a vida e o destino como a sabedoria, o contrário também pode ser verificado, que não há nada que destrói a vida como a loucura. Não há nada que destrói a vida como a loucura. Muitas pessoas
só por falta de sabedoria marital acabaram por perder o lar. Muitas pessoas, por falta de sabedoria relacional, acabaram por perder uma relação. Muitas pessoas, por falta de sabedoria profissional, acabaram de perder o emprego. Muitas pessoas, por falta de sabedoria financeira, acabaram por perder dinheiro. Muitas pessoas, por falta de sabedoria, acabaram por perder empregos, cargos na sociedade. No livro de Eclesiastes 7, no seu versículo 17, em Eclesiastes 7, 17, a Bíblia nos ensina que claramente não há nada que pode fazer perder uma pessoa, que destrói a vida com uma loucura. Eclesiastes 7, 17, a Bíblia declara: não te excedas na maldade e nem te tornes insensato, porque morrer antes do tempo. Morrerá antes do tempo. Não te tornes insensato, porque morrerás antes do tempo. Quem se torna insensato na vida morrerá antes do tempo. Aleluia. Não te tornes louco, porque morrerá antes do tempo. E nós hoje queremos entender que aqui na terra há muitas pessoas que se tornaram vítimas, não por causa da bruxaria de família, mas justamente é por causa da loucura na vida. Muitas pessoas se tornaram vítimas não por causa da bruxaria, mas por causa da loucura. Aleluia. Então nós queremos ver hoje as vias da sabedoria que vão te levar na preservação. As vias da sabedoria que vão te levar na preservação. E a definição mais simples da sabedoria que eu vou tentar dar nesta noite: a sabedoria é apenas ganhar o pensamento de Deus, ganhar o coração de Deus, ganhar o pensamento de Deus. E nós queremos ver as vias da sabedoria que nos leva à preservação. Aleluia. Alguém quer entender? Teremos 10 vias, quer dizer, o nosso ensinamento de hoje, a preservação através da sabedoria. Esta é a parte 1, haverá parte 2 também. Então, as vias da sabedoria que nos leva para a preservação. Ponto 1. Primeira via da sabedoria que vão te levar na preservação. Ponto 1. Manter a justiça e o temor a Deus. 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 Esta será a primeira via da sabedoria para a preservação. Em Provérbios 10, versículo 11, Provérbios 10, versículo 11, a Bíblia declara: a boca do justo é fonte de vida, enquanto a boca dos ímpios encobre a violência. Aleluia. Provérbios outras versões você vai encontrar no versículo 10 e outras versões você vai encontrar no versículo 12, e ali está escrito: quem pisca com os olhos provoca sofrimento, quem insensato no falar se arruína. Quem insensato no falar se arruína. Quem insensato no falar se arruína. Em Provérbios 14 até 20, no versículo 27, Provérbios 14 versículo 27, Provérbios 14 27, a Bíblia declara: o temor do Senhor é fonte de vida, que afasta dos laços da morte. Ali também continua insistindo, falando dos laços da morte. Quer dizer, há muitos laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida, que afasta dos laços da morte. O temor do Senhor. Aleluia. Amém. Quer dizer, no ponto 1, é manter a justiça e o temor do Senhor. A sabedoria que conecta com as fontes da vida. A injustiça é um destrutor e a justiça é um construtor na vida. A sabedoria é um preservador, se eu posso utilizar o termo. Em Provérbios 29, Provérbios 29, versículo 1. Provérbios 29, versículo 1.
Aquele que teima em desprezar as correções será esmagado de repente, sem remédio. Aquele que teima em desprezar as correções será esmagado de repente, sem remédio. Você tem que abraçar a correção. Uma boa pessoa tem que gostar de ser repreendido. Eu amo muito o meu pai espiritual, porque ele me fala a verdade em si. Sem ter frio aos olhos, ele me fala a verdade, ele me repreende. Eu gosto muito disso. Aleluia. Ponto 2. Segunda via da sabedoria para a preservação. A segunda via da sabedoria para a preservação. Ponto 2. É manter a presença de Deus. Manter a presença de Deus. Isto será uma boa forma para te ajudar no teu crescimento espiritual. Manter a presença de Deus. Em Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11, a Bíblia declara: o caminho da vida me indicarás, a alegria plena à tua direita para sempre. O caminho da vida me indicarás. Alguém se lembra que o caminho da vida, ou a fonte da vida é a sabedoria? O caminho da vida me indicarás, a alegria plena à tua direita para sempre. O caminho da vida me indicarás, o caminho da vida me indicarás. Isso significa que a presença do Senhor é a via da vida. Isso significa, na medida que uma pessoa luta para manter a presença de Deus na sua vida, com toda certeza esta pessoa vai desfrutar da vida. Em Salmos 91, versículo 1 e no versículo 16, Salmos 91. Salmos 91, versículo 1 e no versículo 16, a Bíblia declara: tu que estás sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente. A Bíblia declara: aquele que está na proteção do Altíssimo encontra-se na sombra do Onipotente. Porque ele está na proteção do Altíssimo. Versículo 16: vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei minha salvação. Porque você se encontra na minha presença, eu vou te saciar com longos dias. Quem vive pouco é a pessoa que odeia a presença de Deus. Quem passa mais tempo na presença de Deus tem uma vida garantia, uma longa vida. Eu vou saciá-lo por longos dias. Então nós devemos aprender a desfrutar da presença do Senhor. Amados, o Espírito Santo gostaria de nos fazer um santo convite nesta noite, para que cada um de nós comece a desfrutar da presença do Senhor. Isso significa o lugar secreto. O lugar secreto é o quarto geral da longevidade. O lugar secreto é o quarto geral da longevidade. Este lugar secreto com Deus é este lugar que é o quarto geral da longevidade. Isso é muito importante. No livro de Jó, no seu capítulo 10, Jó 10, versículo 12. Jó 10, 12, a Bíblia declara: vida e misericórdia me concedeste, e teu cuidado guardou o meu espírito. Deus me concedeu vida. Aleluia. Amém. Na sua presença. É muito importante. Aleluia. Amém. Significa: quem passa mais tempo na presença do Senhor ficará cada vez mais jovem. A presença do Senhor vai te render cada vez mais jovem e o teu brilho sempre aparecerá. Repara uma pessoa que passa mais tempo na bebedeira. Você já repararam os rostos dos bêbados? Tem 25 anos, parece que já tem 70 anos. Porque o pecado envelhece. Já repararam a vida de um senhor que só tem 30 anos de idade e que tem 4 mulheres? Vai ter a impressão de ter 80 anos, porque o pecado envelhece. Não há nada de bom no pecado. E repara a vida dos miúdos, só tem 17 anos, mas tem 12 namoradas. E repara a vida que ele vai levar. Já envelheceu há muito tempo, parece alguém que já quarentou. Porque o pecado envelhece a vida de uma pessoa. Repara a vida das miúdas que acabam por ter 18 namorados, fazer a gerência das mensagens no telefone. Já vai envelhecer falta de paz, não tem alegria na vida das tais meninas.
Já envelheceram há muito tempo, porque tem que saber como fazer gerência. Fazer gerência de humor. É como, eu estava assistindo uma novela nos Estados Unidos, e a tal moça é uma atriz famosa, Gabrielle Union. E na tal novela, e ela foi dar chifre a um namorado. E depois ligaram para ela no telefone para dizer: o teu outro namorado faleceu. Agora, você está num momento de alegria, pleno gozo com o namorado atual. No tal momento, mas te deram a notícia do óbito do outro também que ajudava muito. Como é que você vai fazer a gerência? Quer dizer, há uma mista entre alegria e tristeza. Mas de repente, o que se passa? Mas fala, qual é o problema? É porque o outro hoje. Mas, aleluia. Amém. E tem tipo de pessoas assim na igreja. Faz a gerência dos irmãos e das irmãs. Quando o culto termina, a melhor da solução é sair de repente. Porque você vai gerir quem? Ficar com quem, deixar quem? E só naquela só no dia dos namorados preferem desligar o telefone, porque você vai atender quem? E nós aqui, na nossa cultura do país, quem fica contigo no dia 14 é o confirmado. Eu ouvi os meus cultos hoje, eles sempre me diziam: Cota, quem está contigo mesmo está contigo naquele momento, Cota. Quando te dá as costas, dá mal, você não sabe. Agora vais ficar com quem? E vais despedir quem? A boa forma é só desligar o telefone. Aleluia. Amém. O Smith Wigglesworth sempre dizia que sempre que ele celebrava um ano de aniversário com Deus, aquilo também era um motivo de alegria. Mas também ele sabia que era menos um ano. Pensa, mais um ano de vida. Senhor, te agradeço por mais um ano de vida. Tens que agradecer ao Senhor também por menos um ano de vida. Não é isso? Sim. Então, quando estás a celebrar parabéns, então saiba que há menos um. Aleluia. Amém. Muito bom. Ponto 3. A terceira via da sabedoria para a preservação é manter uma vida de oração. Manter uma vida de oração. Salmos 42, versículo 8. Salmos 42, versículo 8. A Bíblia declara: um abismo chama o outro abismo, ao fragor das tuas cascatas, as tuas vagas e ondas todas passaram sobre mim. Um abismo chama outro abismo, uma profundeza leva